momento eu quero vos trazer uma breve reflexão bíblica, que significa provai se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, se a inspiração daqueles que estão ensinando, estão pregando, estão falando alguma coisa, eles estão sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos na Bíblia, a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, ele nos falando que provai se os espíritos vêm de Deus. E o apóstolo São Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele profetiza dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Se apostatarão da fé. O que significa se apostatar? Apostatar é se desviar, é negar tudo aquilo que a pessoa acreditava como sendo verdade. Então nós estamos vivendo esta época de uma apostasia teológica, contrário daquilo que a Bíblia diz. E nós vemos na Bíblia sobre os dons espirituais. Um dos dons é o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espíritos. Então o que significa esse dom de discernimento de espírito? Ou seja, são três áreas. Discernimento do espírito humano, discernimento do espírito de Deus e discernimento do espírito satânico. Então a pessoa, o Espírito Santo de Deus capacita a pessoa entender, compreender, perceber que aquela pessoa está falando sobre uma inspiração diabólica, ou sobre uma inspiração divina, ou sobre uma inspiração humanamente falando. Nós vimos como Paulo chegou ali na cidade de Filipe, uma jovem, ela profetizava, sobre a inspiração de um espírito de adivinhação. Logo a fonte era diabólica. E ela elogiava os servos de Deus, era um elogio verdadeiro. Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então todas as vezes que o diabo usa uma verdade, e por trás dessa verdade está alguma coisa para fazer com que aquela pessoa entre em um caminho difícil, ou que a pessoa faça alguma coisa contrário à vontade de Deus ou à palavra de Deus. Então, se o elogio era verdadeiro, Paulo não poderia fazer nada. Mas isso inquietou ele. Por diversas vezes essa jovem realmente elogiava ele. Então cuidado aí para quem gosta de elogio, porque elogio não é muito bom, cuidado. A Bíblia diz que Jesus não aceitava elogio dos homens, ou glória dos homens. Glória aí, ela elogio, porque os elogios tinham uma má intenção, queria realmente pegar Jesus, realmente alguma falha, de encontro à lei de Moisés ali. Então Paulo realmente se importunou-se por, é claro, o espírito de discernimento ali entrou em operação, e Paulo mandou que aquele espírito de adivinhação saísse daquela jovem ali. Então nós vemos que toda vez que o diabo usa a verdade, ele usa para o seu interesse, Há um interesse por trás disso, fazer a pessoa errar, fazer a pessoa pecar, fazer a pessoa duvidar. Sempre existe uma mentira embutida nessa suposta verdade. Então o diabo sempre vai querer usar uma meia-verdade em um momento inconveniente para ele ter resultado nos seus intentos. Vemos ali na tentação de Jesus, ele usou a verdade em um momento inconveniente, porque realmente Jesus estava em jejum e o diabo usou a verdade para fazer Jesus pecar, Ali colocou em dúvida a divindade de Jesus. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ora, os demônios sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, porque ele vinha acompanhando as profecias, Aí nós vemos no ministério de Jesus, quando
quando Jesus se deparar com o demônio, ele diz que temos nós contigo, filho do Deus vivo, viesse atormentar ante tempo. Então o diabo colocou em dúvida a divindade de Jesus. Então ele usou uma verdade para colocar dúvida, né? Isso pode acontecer na vida de um cristão, né? De, ora, se Deus está contigo, por que tu estás passando por isso? Se Deus está contigo, por que está passando por aí? É colocar sempre uma dúvida, né? Fazer com que o cristão desista, fazer com que o cristão tome atitudes realmente, atitudes precipitadas. Então devemos ter muito cuidado com as vozes. Que vozes são essas? Se essas vozes são humanas, se essas vozes são de inspiração do Espírito Santo de Deus, ou se essas vozes são do espírito do maligno. Então ali Satanás usou uma meia verdade para fazer com que Jesus pecasse. Jesus também usou a palavra de Deus, a verdade, de maneira correta. Então aí nós vemos, o dom de discernimento do espírito, ela atinge em 3 áreas. O espírito humano, quando a pessoa está falando humanamente, falando por falar. E quando a pessoa está sob uma inspiração satânica, e quando a pessoa está sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, nos últimos dias, uns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ensinamento de demônio. É que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Muitos que conheciam a verdade e estão aceitando a mentira com a verdade. Estão relativando a mentira. Mas nós sabemos que a mentira é sempre mentira e a verdade é sempre verdade. A verdade ela é absoluta. A verdade não pode mudar. Também a mentira também não pode mudar. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nunca deixará de ser pecado. E aquilo que a Bíblia diz que é verdade, é sempre verdade, nunca deixará de ser verdade. Venha quem vier. Venha até, a Bíblia diz que Satanás, ele se transfigura até em anjo de luz, né? Aparentemente, né? Os seus ministros parece que estão falando a verdade, né? E os seus ministros também, né? Usando a palavra de Deus como meia verdade, de maneira distorcida para seus intentos. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Quantos ensinamentos, quantos métodos estão sendo usados para adquirir as bênçãos de Deus, né? O diabo tem enganado muitas mentes, né? O homem tem realmente distanciado, né? Da maneira pela qual realmente a palavra de Deus deve ser ensinada, deve ser pregada, né? Como tem usado os métodos antibíblicos, que são métodos satânicos, né? De mentes cauterizadas, que não estava conformado com a verdade, com a revelação da palavra de Deus, e começaram a substituir a palavra de Deus por esses métodos, por esses ensinamentos diabólicos. Mas o cristão que conhece a palavra de Deus, o cristão que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele sabe discernir o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Mais do que nunca, né, o povo de Deus precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia para confrontar contra esses heréticos, contra essas heresias que cada dia se alastra, né, através dos meios de comunicação. Aí nós vemos um evangelho distorcido, né, do Novo Testamento, né? São mais miticismo, né? São mais práticas, até práticas que realmente são usadas em magia, em feitiço. Eles têm usado, substituindo o nome de Jesus por pensamentos positivos, substituindo o nome de Jesus, né? Usando um paletó, usando um sopro, mas a palavra de Deus diz que
A maneira de se expulsar o demônio é em meu nome. Jesus que em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A finalidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é primeiramente salvar as vidas perdidas, e nós vemos aí de maneira errada, né? Aquele que se apostataram da fé, dando prioridade mais às coisas físicas, né? Mais o físico e se esquecendo do espiritual. Jesus primeiro pregava o evangelho do reino de Deus, o evangelho de arrependimento, de transformação, e os sinais acompanhavam. Quando existiam os problemas, então Jesus resolvia os problemas. Mas já estamos vivendo um evangelho distorcido aí. É o inverso do evangelho bíblico. Mas a igreja, ela continua firme, abalizada na palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo de Deus. É inevitável que venha o escândalo, é inevitável que muitos daqueles que conheciam a verdade se apostatam da fé. Paulo disse que Demas se apostatou da fé, amando o presente século. E não é de admirar que muitos irão se apostatar da fé, aceitando aquilo que a mídia às vezes está aceitando, concordando com o que a mídia concorda. Mas os cristãos não são dirigidos por líderes que não conhecem a palavra de Deus. A igreja não é dirigida por aquilo que a mídia propaga. A igreja de Cristo, ela é dirigida pela palavra de Deus. Então, um alerta para estes últimos dias: muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de homem, substituindo a pureza, a sã doutrina da palavra de Deus com o evangelho falso aí, o evangelho que dá prioridade mais a bens materiais, né? Prometendo uma eterna felicidade quase aqui na terra. Mas sabemos que a nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, e que o nosso maior tesouro está no céu. E Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, para que ela esteja ou fique com ele para todo sempre no céu. A morada já está preparada, tudo já está pronto. O Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja, aqueles que andam na verdade, aqueles que as suas vidas são pautadas na revelação da palavra de Deus. Ainda que o anjo, né, venha anunciar outro evangelho, Deus não deixou nenhuma outra revelação para os últimos dias de maneira alguma. A revelação de Deus já se encontra na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, a Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia, ela é a espada do soldado. A Bíblia é o mapa do viajante. Então, o cristão que é dirigido, que é guiado pela palavra de Deus, jamais será confundido, jamais será embaraçado. Então, que a nossa fé esteja cada dia mais estruturada, firmada na palavra de Deus, não aceitando nenhuma outra revelação que seja contrária à infalível palavra de Deus.